Oi, gente, acabei de chegar de viagem, nem fiz nada, vim direto gravar pra vocês sobre o vídeo que eu prometi hoje de manhã, o primeiro da semana. Então vamos lá? Hebreus capítulo 5, eu vou começar a ler o versículo 7, mas eu vou bater mesmo no versículo 9, é só pra gente entender, tá? Diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Vamos lá, gente? Então vamos lá. No versículo 9 está dizendo que ele se tornou, Jesus, o autor da salvação a todos que lhe obedecem. Isso é um prato cheio para a religião, né, pessoal? Por quê? Porque eles já pegam a palavra obedece e diz, tá vendo? Quem não obedece, quem não faz tudo direito, 100%, ele não é o autor da salvação. A palavra obediência, pessoal, a gente foi tão mal ensinado que quando a gente lê a palavra obediência na Bíblia, a primeira coisa que vem na nossa mente é execução de tarefas. Eu preciso fazer alguma coisa. E o versículo não está falando nada sobre isso. É claro que a gente tem que entender também uma coisa. Nós, da língua portuguesa, nós temos um entendimento de obediência diferente da língua hebraica e da língua grega, ou seja, dessas culturas, desses povos. Portanto, o que eles escreviam a respeito de obediência nunca vai de encontro com aquilo que a gente entende por obediência. Vamos lá ver? No Velho Testamento, toda palavra que está escrito obediência no português, no hebraico está escrito ouvir. O judeu não tem essa palavra obediência, eles não têm esse vocabulário, não tem no vocabulário deles a palavra obediência. Quando eles querem falar sobre alguém fazer algo para eles falam sobre me ouve. Ouve o que eu tenho a te dizer, ouve aqui o que eu tenho para te passar. É ouvir. Não existe a palavra obediência, tá? Então toda vez que Deus fala lá, se me obedeceres, ele tá falando se me ouvires. Por quê? Porque sempre ouvir a Deus gera fruto. Sempre. Então Deus sempre usou o ouvir. No Novo Testamento, que foi escrito em hebraico, ou em grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, o Velho Testamento foi escrito em hebraico. O Novo Testamento, que foi escrito em grego, a palavra obediência significa submeter-se ao que foi ouvido. Você percebe que tanto na língua grega como na língua hebraica, os dois têm a ver com ouvir. Na língua portuguesa, o que a gente tem? De obediência e execução de tarefas. E a religião também já pega isso como um prato cheio para te servir, como se você não obedecer, você vai para o inferno. Mas a Bíblia ela foi escrita em hebraico e em grego, então eu tenho que entender na perspectiva dessas culturas, certo? Então ele diz, vamos ver de novo, versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Vamos lá. Então, obediência é estar submisso ao que foi ouvido. O que é que foi ouvido da parte do autor da salvação? Que nós fomos salvos por meio de Cristo. E o que o Evangelho diz que é a boa notícia? Porque foi a boa notícia que foi anunciada. Diz que os nossos pecados foram perdoados. Que pela fé somos salvos pela graça e não pelas obras, para que nenhum homem se glorie, que crendo em Jesus nós somos salvos. Então o Evangelho ele sempre anuncia que você deve crer, confiar na mensagem de que diz que em Cristo nós somos resgatados, remidos, salvos e tudo gratuitamente, nada pelas obras do homem. Portanto, todo aquele que submete a isso, ou seja, eu creio. Quando você confia nessa mensagem, você está se submetendo àquilo que você ouviu. E então você está obedecendo ao autor da salvação. Não tem nada a ver com execução de tarefas aqui. Porém, no caso da religião, ela vai entender aqui que ela tem que fazer alguma coisa. Mas nós que somos a igreja já sabemos que obedecer ao autor da salvação é estar submetido a essa mensagem que diz que nós somos salvos pela graça. Portanto, aqueles que estão desobedecendo o autor da salvação são aqueles que não creem que são salvos pela graça. São aqueles que acreditam que tem que confessar todos os pecados para poder ser salvo, ou seja, salvação condicional. São aqueles que acreditam que se não tiverem perfeitos até o último dia, não serão salvos. Esses são os que não obedecem ao autor da salvação.
Esses são aqueles que estão ligados em obras de homens. Portanto, quem não obedece ao autor da salvação é a religião que não crê na salvação pela graça. Nós, que cremos na salvação pela graça, estamos submetidos à mensagem do evangelho, à boa notícia, porque boa notícia é isso, que eu fui salva pela graça, né, irmão? Porque ser salva pelas obras não poderia ser uma boa notícia, certo? Isso é obedecer. Agora, só para te explicar o versículo 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Só para você entender, claro que Deus, não dá pra dizer que ele aprende, porque ele sabe todas as coisas. Mas tá falando aqui na situação dele em carne. No versículo 7 começa falando que quando ele estava no tempo da sua carne, né? Esse aprendeu é como tendo experiência com a obediência. Que obediência que ele tá falando aqui? Submisso ao que foi ouvido. Então que ele clamou para ser livre da morte, mas ele se submeteu ao que ele ouviu. E ele falou, Jesus ele fala que tudo que ele falava foi aquilo que ele ouviu o Pai falando, né? Então ele ficou submisso, ele aprendeu, ele teve a experiência de estar submetido ao que ele ouviu, que é a respeito do que ele deveria, de que ele deveria entregar a sua própria vida por nós. E também foi uma decisão também que partiu dele até o final por nós, certo? E então, fala sobre isso. E a gente sabe mesmo que Jesus, a Bíblia fala, né, que ele assumiu a forma de um servo, apareceu a nós como uma figura humana, e você pode perceber que ele, como Deus, nunca precisou submeter a nada, né? Deus não se submete a nada, ele não precisa disso, todos estão